crianças, e fizeram mais um banheiro, para as mulheres, né? O banheiro para os homens, e as mulheres continuam entrando lá, onde dá aula para as crianças, né? E está ficando bem bonitinho lá, irmãos. Fizeram uma salinha lá na parte de trás da praia, ninguém dava nada, tinha lá uma rampa de entulho, né? E foi planado aquilo, colocaram concreto, e ganhamos ali um espaço até legal, um espaço mais ou menos de 7 metros por 3, 7 vezes 3, 21, tem aproximadamente 20 metros quadrados, uma salinha bem boa, colocamos 3 janelas para ficar bem ventilada, ficou um espaço agradável. O pessoal está indo fazer o forro de gesso lá, eu acho que no sábado, né? Estão pintando já lá, está bonitinho lá, louvado seja Deus, e Deus está dando crescimento. É assim, como disse o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. E como eu falo sempre, irmãos, a obra de Deus, os homens passam, mas nosso Deus permanece para sempre, não é isso? E a obra do Senhor, aonde o Senhor coloca a mão, não tem homem que possa fechar, né? Então, aquela obra é de Deus, porque tem vidas ali a serem alcançadas, cuidadas, direcionadas pelo poder de Deus. Não é, Eduardinho? Está tudo bem aí, meu amado? Paz do Senhor Jesus, seu companheiro ali com ele. E com tudo, está ali também o Nazareno. Está tudo bem, Nazareno? Glória a Deus. E com isso, estamos fazendo a obra de Deus. Nosso pastor Sérgio também está aí, né? Eu quero já deixar aqui o convite para que a gente esteja em massa na Santa Ceia. Teremos um grupo de irmãos também nos visitando. Se o pessoal gostar da Santa Ceia, já está alugado o ônibus, né? Casa de oração, coral também. Vou aqui passar para o irmão Wilkes. Tem alguns irmãos que estão enfermos, tem outros viajando. O pastor tirou uma semana de férias, as ovelhas querem seguir atrás, né? Aí vamos fazer o negócio direitinho. Não vamos, uma semana está certo, mas todo culto já está com defeito, né? Então a igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Vamos dizer, sejam bem-vindos. São de casa, são de casa. Glória a Deus. Queridos, o tempo não espera, já são 8h20. Vamos direto à palavra do Senhor para ver o que o Espírito diz à igreja. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias no livro do pastor Tiago. Pastor Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo, que são 27 versículos, vamos ler a partir do versículo de número 2. O livro do pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, o líder do concílio dos apóstolos, esse homem cheio de sabedoria, que foi Tiago, que foi um conselheiro da igreja primitiva, um pastor conselheiro, muito atuante. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos, glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva, a sua flor cai, a sua formosura perece, assim murchará. Também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus,
pois Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, que não há sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. É palavra do nosso pastor da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, irmão Tiago. Queridos, o pastor Tiago, ele dá vários conselhos. Um homem cheio de sabedoria, quando tinha algumas desorientações no meio dos apóstolos, porque hoje nós temos o Novo Testamento para nos nortear. Antigamente, na época da igreja primitiva, só tinha a Torá, as leis de Moisés, o Velho Testamento, e ali já estava chegando uma doutrina da Nova Aliança. E tinha muito ainda, digamos assim, insegurança na doutrina cristã. Ainda tinha muita inconsistência, digamos assim, na formulação da nova doutrina da igreja, no novo direcionamento da igreja, porque ali tudo estava sendo revelado ainda naquele momento, através dos próprios ensinos de Cristo e através ainda de uma pessoa que queria se salvar, chamada Paulo, né, a qual recebeu do Senhor várias revelações, e eu quero aqui fazer a minha análise bíblica e dizer que o apóstolo Paulo, ele foi meio que um organizador da doutrina cristã. Não é que ele foi o criador da doutrina cristã foi Cristo, mas ele foi um organizador. Com a ascensão de Cristo, quando Cristo subiu ao céu, o Senhor, né, chamou a Paulo e disse que ele era um homem muito importante, alguém muito importante para o ministério, e com isso a igreja às vezes entrava em conflito, e Tiago era um dos homens assim mais centrados e lúcidos acerca da clareza do que Cristo estava estabelecendo como uma nova aliança. Então, ele começa o texto dizendo que os irmãos tinham motivo de grande alegria passar por provações. Ora, irmãos, é um paradoxo. Eu chegar para alguém que está passando pela luta, pela provação, e dizer assim: meu irmão, se alegre pela essa provação. Se eu não tiver cuidado, talvez eu leve uma palavra grosseira. Não é porque você que não está passando, é porque você não está passando o que eu estou passando, né? Mas essa palavra que ele está dizendo, tende por gozo em passardes por tribulação, ele está falando em uma linguagem espiritual. Porque a provação na vida do crente, ela tem, digamos assim, um propósito. O ímpio, irmãos, a gente olha para o ímpio, Asaf,
escrevendo um dos salmos, eu não me lembro qual é o salmo de Asaf, que ele disse que quase seus pés se desviaram. Não sei se é o 71. 76. 3. Ele disse, quase que os meus pés se desviaram e veio a prosperidade do ímpio. Acontece uma coisa, irmãos. O ímpio, ele já está entregue à sua própria sorte. Então, Deus, digamos assim, não tem responsabilidade direta sobre o ímpio. Não tem negócio com o ímpio. O negócio de Deus com o ímpio é a misericórdia. Mas para que a misericórdia seja alcançada na vida do ímpio, ele tem que buscar a Deus, ele tem que querer a Deus. Deus não invade a vida de ninguém. Quem invade a vida das pessoas é o diabo. Entra com os 2 pés, destrói a vida da pessoa, casamento, relacionamento, família, destrói tudo. Mas Deus diz assim, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ali eu entrarei e com ele eu cearei e ele ceará comigo. Então, o nosso Deus ele não vai invadir a vida de ninguém. Então, Deus não vai, ele não tem essa... Mas o próprio pecado, agora, preste atenção. A Bíblia diz, no mesmo texto de Asaf, diz que se ele prestar atenção, ele vai ver a recompensa do ímpio. Porque o próprio pecado, irmãos, se encarrega, não precisa Deus castigar ninguém. O próprio pecado se encarrega de cobrar o preço do pecado, o seu ônus, o seu peso. O próprio pecado se encarrega de trazer o seu fardo, de trazer a sua dor, as suas agruras, as suas angústias. E o nosso Deus, ele permite na vida do cristão a adversidade, a provação, para no fim nos fazer o bem. Foi o que ele disse para Israel lá no deserto. Eu provei vocês durante esses 40 anos no deserto, mas eu estava botando à noite uma coluna de fogo. Eu provei esses 40 anos vocês no deserto, mas de dia eu coloquei uma nuvem. Eu não deixei faltar o pão, aleluia. Eu não deixei faltar o alimento, eu não deixei faltar as vestes em todo o tempo na provação. Eu estava cuidando de vocês, diz o Senhor. Então, a provação na vida do crente tem propósito, ela é didática, ela é ensino, ela é poderosa, ela gera em nós uma estrutura espiritual que nos dá uma coisa chamada estabilidade. O que mais me preocupa, irmãos, é um crente vulnerável. Porque é o seguinte, o diabo ele trabalha na fragilidade humana. Quando Jesus curava um endemoniado, a pessoa tinha problema mental, mas o diabo, ele se aproveita. Alguém tem um problema mental, ele se aproveita e se apodera daquela, digamos assim, daquela vazão da fragilidade humana. O diabo ele invade em qualquer situação, mas o nosso Deus, irmãos, ele está olhando para nós e procurando um coração contrito. E às vezes, quando Deus permite a adversidade, a tribulação, não é porque ele está invadindo a vida, mas ele está querendo nos ensinar e nos chamar a nossa atenção. Ela é didática, a provação, ela é didática. Deus não vai deixar nós passarmos por uma situação porque ele seja sarcástico e queira ver o seu filho no sofrimento. Não, mas é porque ele está vendo que aquela provação vai fazer a gente orar. Aquela provação vai fazer a gente jejuar. Aquela provação vai fazer a gente dobrar os joelhos e ter um devocional de meia hora, de 1 hora. Por quê? Porque a gente faz como Davi, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A gente sabe, todo crente sabe, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é presidente, não é prefeito, não é governador que vai mudar a situação da vida do crente, irmão. Quem é poderoso para mudar a tua situação se chama Jesus de Nazaré. Ele tem todo o poder, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e não há outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Aleluias. Então, igreja, a provação, ela tem a sua, digamos assim,
o seu poder eficaz. Quem de nós aqui nunca passou por provação? Quem nunca passou por provação, levante a mão. Sabe por que você passa por provação? Porque o Senhor te ama. É a provação que nos leva para mais perto de Deus. É a provação que te faz mais crente. Agora, o mesmo pastor Tiago, ele diz aqui no verso 3, que sabendo que a prova da vossa fé desenvolve uma coisa chamada perseverança. Irmãos, sabe, a perseverança, ela é uma virtude de quem tem entendimento, de quem tem clareza, de quem tem estabilidade. Nós vamos ler aqui que ele diz que o homem inconstante é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Né? Que ele vai para lá, vai para cá e não sai do canto, o inconstante. Mas o homem que passa por provação, que suporta, que não sai da presença do Senhor, Senhor, eu sei que é aqui, eu sei que tu está trabalhando nesse negócio, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e suporta a provação, é a tempestade, me diga qual é a tempestade que não passa. Toda tempestade passa. Espera, suporta, ser firme, ser forte, né? Tenha raízes profundas, porque ela vai passar. Nada é para sempre, tudo passa. E quando passa, vem a calmaria. Então, mas você é constante, você é perseverante. As pessoas, irmãos, entram num conflito psicológico, pessoal e às vezes familiar, e eles começam a procurar culpado para os seus problemas. A gente começa a procurar culpado. Tem pessoas inconstantes, irmãos, que estão hoje aqui, amanhã estão ali, depois estão acolá. E isso me preocupa muito. Porque não é o lugar que você está que está fazendo a diferença na sua vida. Quem pode fazer a diferença na sua vida é o próprio Deus. A bênção do Senhor vai aonde você estiver. Você não tem que correr atrás da bênção. Não, eu vou acolá porque lá tem bênção. Não, lá é fogo. Você que pensa. Você está aqui na presença de Deus, tem problemas? Tem. Mas quando você vai lá, pensa que tem aquele fogo. Quando chega lá, tem uns problemas maiores. Porque quando você encontrar uma igreja perfeita, é porque você chegou no céu. Porque a perfeição só tem no céu. Aqui não vamos achar nenhuma igreja perfeita. Mas o inconstante, irmãos, porque assim, tem lógica que tem várias situações. Vamos supor, eu fui morar na Messejana, eu me congreguei com o pastor Dantas 6 anos. Eu congregava aqui com o pastor Maurino, fui morar na Messejana, fiquei lá 6 anos, depois Deus me chamou aqui para esse projeto. Estou aqui há 16 anos. Eu não estou aqui porque... Será que eu não passei lutas aqui? Será que eu não passei provações aqui? Quem está comigo desde o começo sabe das lutas. Mas eu estou aqui, constante, firme, forte, com as raízes fincadas, bem profundas. Quando vem a tempestade, a gente pensa que vai quebrar, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, eu me preocupo com o inconstante, porque ele hoje está aqui, amanhã ele está acolá, depois está acolá, e aí, irmão, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não cria raízes. Ela não cria história, ela não tem um direcionamento, e tem alguns irmãos que se desviam. Tem alguns que se desviam, infelizmente. Não, eu vou com o pastor fulano, eu vou com o pastor Beltrano, eu vou para cá, eu vou para lá. Irmãos, pouco mais tarde desviado. Por quê? Porque a expectativa dele está no homem. Ela se emocionou, ela se alegrou com a pregação, com a palavra do homem, mas ela não se ligou no Senhor. Ela não soube em quem tem crido. A nossa fundamentação, a pedra que fundamenta a igreja é o próprio Cristo. Nós, pastores, vamos passar, mas Cristo permanece para sempre na igreja. Então é Cristo que é o Senhor, é Cristo que é o nosso supremo pastor, não é o pastor de A, dali, do B, do C, que vai te dar uma estrutura espiritual que vai abençoar a tua vida. Não é o pastor, mas é o próprio Deus. O pastor, ele recebe de Deus a prerrogativa espiritual da bênção, né, da palavra, do direcionamento. Mas
não pense que é Ele que vai te dar a estabilidade, é o próprio Deus através do Espírito Santo. Eu observo, irmãos, não é a igreja que vai converter o crente é que se converte em Cristo. Eu conheço uma pessoa que eu não vou citar o nome por ética, o irmão Juscelino vai saber de quem eu estou falando. Ele congrega numa igreja que é aquela igreja bem liberal, bem à vontade, mas é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem da palavra, é um homem das vestes santas, e quem olha para ele, pensa que ele é um assembleano raiz. Aí ele está lá numa igreja tradicional daquelas. E todo mundo lá, de todo jeito, e ele lá firme, como servo de Deus. Porque há uma teoria que nós somos produto do meio. Essa teoria ela não pode ser verdade. Por quê? Porque Abraão estava lá no Egito, ele não se contaminou com o Egito. Abraão, ele andou por vários lugares, ele nunca se contaminou e ele sempre permaneceu sendo um homem de Deus. Não é porque eu cheguei no ambiente que eu vou me contaminar. Então, irmãos, a bênção do Senhor, ela nos segue, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve uma coisa chamada perseverança. Persevera. Se Deus te colocou aí no curso das senhoras, fica aí, minha irmã. Não é porque a irmã disse não sei o que comigo, ore por ela. Pastor, mas ela me distratou, ore por ela. Jejum, apresente a vida dela ao Senhor. Não é porque eu não vou mais, porque o dirigente, a dirigente. Irmão, quem morreu por ti na cruz foi Jesus de Nazaré. Não foi ninguém não. Entendeu? Suporta as provações, suporta as lutas. Seja humilde. Deus ama a humilde. Ah, pastor, eu sou humilde, mas não sou besta não. Não é besta não, é sábio. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Essa palavra é tão profunda, irmãos Aguilar. Eu quero é ver um manso entrar numa briga. O valente entra na briga e morre cedo. Quando a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, porque eles sabem viver nessa terra. Então, sejamos sóbrios e sábios. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Irmão, isso aqui, essa é a plenitude. É o que você precisa ser completo. Quando é que nós somos um crente completo? Quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que temos os frutos do Espírito Santo. Quando nós produzimos, através da nossa vida, as nossas atitudes, das nossas ações, o fruto do Espírito. Aí nós estamos na completude do Senhor. E não tendo falta de coisa alguma. Irmãos, eu converso muito com a Vitória, minha filha. Nós temos que ser bem resolvidos. As pessoas são frustradas, irmão Wagner, porque cria expectativa no outro. Todo mundo tem seus conflitos, suas dores, suas queixumes, suas incertezas, suas instabilidades. E aí você está vivendo, pode prestar atenção, as pessoas sofrem mais por causa dos outros do que por causa de si. Está preocupado com a roupa que veste para agradar os outros, não agradar a si mesmo. Você está preocupado com o que o outro disse e você não está preocupado com o que você pensa. Você está preocupado com o que o outro diz. Então, nós sofremos por causa do outro, porque nós criamos uma expectativa no outro. Não, porque fulano disse isso comigo. E aí? É verdade? Tem valor? Então, ser bem resolvido é saber, eu sirvo a Deus com alegria. Eu estou esperando a volta do meu Senhor. Tenho lutas, tenho provação, mas eu não estou só. O Senhor está comigo e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Estabilidade, estrutura, firmeza, segurança. Né? Segurança, irmãos. Viver esse sofrimento inútil e banal dos queixumes dos outros. Já pensou, irmãos? Abraão chama seu sobrinho Ló e diz, de repente ele começa a ter um problema com alguém que ele trouxe com ele, com alguém que ele quis ajudar, com alguém que ele quis que fizesse prosperar juntamente com ele. E ele não foi com queixumes, com biquinho, com reclamação. Rapaz, eu te ajudei
e tal, agora aí tem os empregados aí. Não, a conversa não foi essa, não. A conversa de Abraão foi o seguinte: rapaz, é o seguinte, Deus tem te abençoado, Deus tem me abençoado, nossos rebanhos cresceram, e para que não tenha um mal-estar, né, entre mentir, né, nosso, você vai para a direita, se você for para cá, eu vou para lá, se você for, para onde eu for, o Senhor vai estar comigo. Não tem briga, irmão. Não tem briga. Agora tem gente, irmãos, que transpira briga, transpira confusão, inquietude, inconstância, instabilidade, desestabiliza o ambiente que faz parte. Até num grupo de WhatsApp ele cria briga, cria confusão. Do nada, um ventinho que deu, já deu uma briga. Porque está faltando, irmão, sabe o quê? A paz. Está faltando a paz. Queima esse crente, né? Está faltando dentro de si, a pessoa está na inquietação, irmãos, e pega a sua inquietação, quer transferir para os outros, quer culpar os outros, quer jogar as suas frustrações em cima dos outros. E nós não podemos ser felizes assim, irmãos. O Senhor levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, é para frente, como eu já preguei aqui. É para adiante. Prossigo, olhando para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa. Verso 5, ora, se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora eu não vou nem ler o versículo todo. Irmãos, é muito difícil a gente admitir que falta sabedoria na gente. É um dos grandes males da humanidade. A falta da humildade e da autoanálise e reflexão e dizer, rapaz, faltou sabedoria em mim nesse negócio aí. Para que eu disse isso? Para que eu fiz isso? É muito difícil a gente cair em si, irmãos. Mas o pastor Tiago, cheio de sabedoria, está dizendo assim, se falta sabedoria, peça a Deus. Sabe? Olha, eu tenho pregado isso aqui, que foi a oração de Salomão. Irmãos, peça a Deus sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai te proteger. A sabedoria, ela vai te honrar. A sabedoria, ela vai te direcionar. Peça a Deus riqueza, não. Mas a sabedoria traz riqueza. Não peça a Deus fama, não. Mas o homem sábio, ele fica conhecido. Ele ganha notoriedade. Porque é uma coisa natural. Salomão, o Senhor se apresentou para Salomão, Salomão, que tu me pedir, eu vou te conceder. Porque Deus já havia feito promessas a Davi, que através de seu filho, né, ia trazer paz a Israel, construir o seu templo e tal. E Deus se revela para Salomão, Salomão pede só uma coisa. Meu Deus, me dá sabedoria para me saber entrar e sair do meio do teu povo. Não, saber entrar e saber sair. É algo muito fantástico. É algo maravilhoso, é você chegar no lugar e você saber chegar. E você também saber sair. Porque você deixa boa impressão, você deixa uma boa, né, imaginação de todos que estavam com você. Então, essa sabedoria, ela vai te levar à paz, a lugares abençoados, a lugares altos, porque junto do guarda-chuva da sabedoria vem todas as bênçãos. E o Senhor disse para Salomão, tu não me pediu riqueza, nem fama, nem poder, mas tu me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem teve, e nunca haverá um homem tão sábio como tu. E aí, Tiago dizendo, olha, se nós temos falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, na minha linguagem aqui, e lhe será dada. Agora tem uma coisa, isso aqui não serve só para sabedoria. Tudo que peçamos ao Senhor, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vou dizer uma coisa para os irmãos não se choquem com o que eu vou dizer. Tem muita gente, crente, dentro da igreja, com cartão de membro, com tempo de igreja, que não vive a fé. Quer não viver a fé que não crê.
Ele nem ora, ou se ora, ora subjetivamente, porque lhe falta fé. Não, talvez aqui não tenha, mas no meio das igrejas tem muita gente que se tornou religioso, frequentador de igreja, mas não vive a fé. Porque a viver pela fé é viver uma vida de relacionamento com Deus. E quando ora e quando pede, peça com fé. Senhor, eu creio que tu pode fazer. Eu creio que tu pode realizar. Essa fé, sem ela é impossível agradar a Deus. Então, tudo que peçamos ao Senhor, peçamos com fé. Não pense algo que não tem fé. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está dito, irmão. Aí tu cheio de dúvida aí no coração. Tu pensa que eu não posso fazer. Tu não crê. Tua alma está cheia de dúvida. Irmão, orar pela dor de cabeça, eu oro. Mas orar para Jesus curar um câncer, orar é tu, irmão. Orar para o Senhor curar uma dor no pé, eu oro. Mas para Deus expulsar o demônio, vai tu aí. Uhum. A fé dela é que se ele orasse, ela seria curada. Pois é, então falta fé. E se não tem fé, é impossível agradar a Deus. Aí Tiago diz assim: homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. O vacilante, olha, voltando para o versículo 6, versículo 6. Ele diz, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. O que a onda do mar faz? Ela vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá e não sai do canto. Não tem progresso nenhum a onda do mar. Ela vai, levanta, desce, sobe, não sai do canto. Assim é a pessoa que não vive uma vida pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Porém, se essa pessoa recua, Deus não tem prazer nessa pessoa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Aí ele chega aqui no verso 9, ele diz assim: você que se acha humilde, se alegre, glorie. Esse gloriar aqui não é de se orgulhar, mas é de se alegrar, né? Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Na minha versão diz assim: glorie-se o irmão de condição humilde, quando estiver em alta posição. Glorie-se o irmão de condição humilde. Alegre-se. Porque Deus pega, irmãos, quem não conhece história. Esses dias eu vi na rede social um drogado, cheio de tatuagem, fumando cigarro, o antes e o depois, né? E ele transformado, né? Pregando o evangelho em várias igrejas. O que Deus faz com o ímpio, com o pecador, transforma em uma nova criatura, em um novo homem. Deus pega uma pessoa humilde. O pastor Antônio dos Santos era um vendedor de santo na cabeça. Ele botaram o nome dele de Antônio dos Santos porque ele vendia santo. Fumava igual a caipora, né? Um homem muito simples e humilde, que se converteu, o pastor Maurino ganhou ele para Jesus. Aquele homem muito humilde chegou a ser o vice-presidente do Ministério Bela Vista, que era um ministério grande com várias igrejas no Ceará. E hoje ele é pastor de uma grande igreja, que é o pastor... Itapecuru? O nome é Turilândia agora, Turilândia. Ele ficava numa cidade chamada Carutapera, e agora está em Turilândia, é isso mesmo. Um homem que Deus pegou lá, da simplicidade, e eleva. Agora, o que o homem nunca pode, agora é um dos homens mais humildes que eu conheço, e cheio do Espírito Santo. Quando ele pega o microfone aqui, ele lê só um versículo, nós já começamos a sentir a presença de Deus, né? Para mim é uma referência, o pastor Antônio dos Santos, que é um pastor da minha infância, e eu vejo ele hoje está mais velhinho, mas cheio de vigor ainda do Espírito Santo. E aí eu me lembro da história do Jeg, né?
que o que a gente nunca pode, irmãos, é se orgulhar. Esse glorie-se aí não é de orgulho, é de alegrar-se, né? E o irmão do Jeg é o seguinte, era um rapazinho que vendia água, ele vendia água no jumento, vendendo água de casa em casa, na serra, o acesso à água é difícil, botava 2 tambores no jumento e saía vendendo água nas casas, né? E um dia aquele rapaz aceitou Jesus, e aquele rapaz, ele recebeu de Deus o dom da pregação, da palavra, o dom da pregação, né? E ele começou a pregar na congregação dele, e ele foi ganhando notoriedade, foi para outra igrejinha, foi para a igreja sede da cidade, e foi convidado para outras igrejas, saiu pregando, se tornou um pregador estadual, foi para outros estados, nacional, e depois começou a pregar em outros países. Levaram ele para Nova York, ele estava lá no hotel, em frente ao Central Park, na cobertura, num dos melhores apartamentos daquele hotel, e olhando para o parque, e olhou e disse, rapaz, eu sou invocado mesmo. Eu sou o cara, viu? Aí onde é que eu cheguei, onde é que eu estou? Aí ele disse que ficou assim, olhando. Aí ele disse que ouviu uma voz assim no ouvido dele. Lembra do Jeg. Lembra do Jeg. A gente não pode esquecer do Jeg, irmão. Eu vou me orgulhar, irmão, quanta piabinha eu não vendi nessa praia, ovo de codorna. E era bom, porque eu fui forjado no sofrimento, trabalhando de ajudante de garçom, que eu já contei aqui. Vinha as outras crianças brincando, eu não tinha o direito de brincar, porque eu trabalhava ou não comia. A verdade era essa. Ou trabalhava ou não se vestia. Então, muito cedo, tinha que trabalhar. E isso, eu vou me orgulhar hoje de alguma coisa, irmão, se eu não sou nada. Eu sei que eu cheguei aqui, não sei se eu chego em casa. O que é que eu tenho? Até o ar que eu respiro é o favor de Deus. Até o ar que nós respiramos é a graça de Deus. Você compra o ar, agora fique sem ele para ver, né? Então, a humildade é um dom que Deus mais vai amar no comportamento humano. A simplicidade, a humildade. O rico, porém, se gloria na sua insignificância. Está entendendo? Um homem, por mais rico que tem, por mais bens materiais que ele tem, ele é um insignificante diante de Deus. Ele não é ninguém. É um mosquito. É um grão de areia. Olha para o universo, olha para o que o nosso Deus criou. O que é um homem em relação ao universo? Então, nós não somos nada. Então, o rico que se orgulha, ele é um insignificante. Ele é como a flor da Eva, que nasce bonita, mas logo murcha, seca, o vento leva as pétalas e ela nem existe mais. Assim é a vida do homem. Bem-aventurado o homem que suporta, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa que o Senhor prometeu que ama. Sabe o que é que eu entendo aqui, irmão Dadilá? Depois dessa prova toda, Deus não promete nada aqui. Olha aqui, ó. Onde é, ó? Depois de passar por toda a prova, que é a vida toda na prova, receberá a coroa da vida. Que é aonde a coroa da vida? É no céu, que é a vida eterna. A coroa da vida é a eternidade, não tem fim, não tem morte, não tem mais. Nós aqui estamos vivendo, vamos até... Existe alguém que chegou aos 120 aí, que é só os queixos, mas não tem vida mais, é só vegeta. Mas é a eternidade, irmão. Você pode ter 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil, não tem fim não. Então é a coroa. Apocalipse 2:10. Bota aí, Mosquinho. Ser fiel. Nada temas das coisas que há de padeceres, que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais atormentados, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Pronto. Então, igreja do Senhor, o meu tempo acabou, mas aqui tem, ainda aqui, vamos ver se a gente consegue esticar a baladeira aqui um pouquinho. Não, vamos para o 26.
Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Eu não podia deixar isso aqui para trás. Porque depois o próprio Tiago vai falar da língua, né? Essa língua, irmãos, oh meu Jesus, essa língua é. A Bíblia diz que ela é como uma faísca que incendeia uma floresta. Aí ela compara com o leme do navio, que é pequeno, mas governa todo o navio, o leme, né? O leme é que bota para a direita, diz que é a nossa língua. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Vamos refrear a nossa língua do mal. Vou falar algumas coisinhas aqui, bem rápido. Não seja murmurador. Não reclame não, irmão. O negócio pode estar pegando fogo. Senhor, tu está vendo, Senhor. Apresenta a Deus. Senhor, glorifica o teu nome, porque tu tem alguma coisa nessa provação aí. Essa luta aí, Senhor, não é para o meu mal, não. O Senhor está trabalhando através dessa prova. Glorifica a Deus. Porque o diabo sai de voado. Resistir o diabo na fé e ele... Agora, senhor, lamentar, reclamar. Eu não sei, eu sou crente, mas parece que é pior do que o ímpio. Tem crente que diz isso. A gente serve a Deus, aí começa essa... Aí o diabo, é isso que eu quero ouvir. E aí irmão, a pessoa traz para si maldições. Murmuração é um pecado assim que Deus abomina. Deus queria matar o povo de Israel todinho para uma coisa chamada murmuração, reclamação. Outra coisa, não fale mal do seu irmão. Porque nós somos o corpo de Cristo. Aquele que fala mal do seu irmão, ele está dizendo aqui que aquele que não refresca a língua do mal, você é um crente em vão. Não faz nem sentido você estar na igreja. Você dizer que é um servo de Deus é em vão. Então, não fale mal de ninguém. Abençoe, não amaldiçoe. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. A nossa língua é para abençoar, não para amaldiçoar. Então, tenhamos cuidado com essa venenosa. Eu ainda digo uma coisa para os irmãos. Depois que a palavra é dita, ela não volta não, irmão. Você pede desculpa, você se arrepende, mas você diz. Ela é como uma flecha que vai e fere. A pessoa tira a flecha, pediu desculpa, mas vai ficar cicatriz. Interessante isso. Então, por isso que nós devemos vigiar muito, 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 antes de falar alguma coisa. Às vezes, a gente trabalhando como um líder encarregado da empresa, né? E alguns chegam, rapaz, eu quero minhas contas, eu não vou trabalhar mais nessa firma, não sei o que e tal. E começava aquele queixume, aquele negócio de, rapaz, te acalma. Tu tem alguém que te sustente? Tem não, esse dinheiro que tu vai receber, mas dura 2, 3 meses, depois quem é que vai te sustentar? Tu vai sair por aí pedindo emprego, não sei o que, o cara se aquietava por ali. Aí no outro dia, rapaz, eu ia chegar lá no homem, eu ia fazer uma besteira, viu? Obrigado, irmão, obrigado aí, porque realmente eu caí em si. Sabe, porque a pessoa vai no calor da emoção, da ira, da raiva, e aquele momento quer dizer alguma coisa, e se tivesse a melhor palavra agressiva que nós dizemos é aquela que nós não falamos. O silêncio agride mais do que qualquer palavra. Que nós vamos orar. Rapaz, eu pintei e bordei com fulano, eu não disse nada. Segura, toma um copo d'água, conta de 1 a 10, mas segura, porque depois que diz, irmãos, o estrago está feito. Então, queridos, não temos mais tempo, são 21h03, tem muita coisa boa de ensino para nós saber, porque é assim, irmãos, doutrina é isso, é a gente olhar para a Bíblia, pegar o texto bíblico e aplicar na nossa vida pessoal. É como diz o texto, não só ouvinte, mas praticante. Né? Porque se nós pegarmos aqui, eu faço um movimento, você chora, você alegra e tal, mas se não houver uma transformação na nossa vida, se Jesus voltar, a gente fica, foi só fumaça, foi só pipoca. Né? Mas a palavra do Senhor é poderosa, ela é vitamina para a nossa alma,
ela nos dá, irmão, estrutura. Então, é essa palavra que vai nos manter firme e constante até a vinda do Senhor. Amém? E quando a trombeta soar, você vai ouvir o seu nome ser chamado. Vem Maria, vem João, chegou o momento de tu entrar no gozo do teu Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Meu Deus, a tua palavra nos confronta, porque os nossos comportamentos são reprováveis. E aqui, Senhor, a tua palavra, ela vem e nos desnuda. E olhamos, Senhor, essa palavra não é para ninguém, Senhor, essa palavra é para mim. Para me moldar a cada dia, para me transformar, para me dar direção. O que seria de nós sem a tua instrução, Espírito Santo? Então que nunca venha faltar, Senhor, o ensino neste altar, para a edificação das nossas vidas, para a direção das nossas vidas. Porque, Senhor, tu está voltando. E tu vem buscar aqueles que estão esperando a tua vinda. Tu vai levar aqueles, Senhor, que estiverem vigilantes, como as virgens prudentes. Então que sejamos sóbrios, constantes, temperantes, que sejamos, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Não deixe o ministério de Deus, a nossa força, ser uma igreja, Senhor, vulnerável. Não deixe os crentes a Deus, a nossa força, serem inconstantes, mas constantes. Traz um despertamento à tua igreja, ao teu povo. Acorda os que dormem, os que estão cochilando entre dois pensamentos, que estão com suas expectativas nas coisas materiais, nas coisas aqui, que tudo vai ficar, Senhor. Para quem vai ficar, nós nem sabemos. Mas tu, Senhor, tem nos prometido uma terra, um lugar santo, um lugar lindo, um lugar eterno, um lugar de paz. Tu nos disseste, vou vos preparar lugar para que aonde estejais vós também. E nós queremos estar com o Senhor eternamente. Fica conosco, Senhor. Nos direciona em tudo e não nos deixa só. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.